Fluminense tem interesse em Zé Wellison, isso saiu nos noticiários hoje, a gente vai conferir na nossa atualização da tarde, também vamos falar ali detalhes de quando vai acontecer a cirurgia do Canóbio e entrar nessa discussão, né, com essa situação do Edinaldo Rodrigues afastado da CBF, o Fluminense pode ficar de fora do Super Mundial de Clubes? Vem comigo pra ficar por dentro de tudo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A nossa brincadeira aqui, a gente vai começar o nosso vídeo falando sobre esse interesse do Fluminense em Zé Wellison, depois a gente fala sobre quando vai acontecer a cirurgia do Canóbio e passa ali para as questões envolvendo o Mundial e Edinaldo Rodrigues. Mas antes eu preciso pedir, é claro, para você que tá chegando aqui, já chegar sentando o dedo no like, se inscrevendo no canal e hypando esse vídeo, que essa é uma forma simples e gratuita de você apoiar o nosso canal. Mas vamos então começar por Zé Wellison. Essa notícia surgiu, tá? Não só o Fluminense tem interesse em Zé Wellison, mas também o Vitória. Vou colocar na tela com vocês pra gente poder trazer aqui os detalhes. Eu coloquei na tela o tweet do Fluminense Stuff porque eu não consegui abrir essa matéria diretamente no Jornal O Povo. O Jornal O Povo é um veículo de imprensa localizado em Fortaleza e a matéria foi publicada pelo Afonso Ribeiro. E apesar então de não ser um setorista do Fluminense, é alguém que ali por justamente estar localizado em Fortaleza vai ter informações lá do Ceará e do Fortaleza, onde hoje atua o Zé Wellison, tá? Mas segundo eles, Fluminense e Vitória possuem interesse no volante Zé Wellison do Fortaleza para a próxima janela de transferência. O time cearense não deve se opor a uma venda caso as cifras agradem. Ambos os clubes já sondaram ele em outras oportunidades. Vale lembrar, inclusive, na última janela de transferências, o nome do Zé Wellison era aquele nome que estava ali disputado ao lado do nome do Otávio, mas desta vez devem fazer movimentações mais firmes. Revelado pelo Vitória, ele vê com bons olhos o retorno a Salvador, já o Fluminense é vista como uma opção interessante por projeção de carreira. Vamos então falar agora sobre essa possível contratação na próxima janela de transferências que abre no dia 1º de junho. Bem, que o Fluminense vai precisar de um meio-campista, isso tá claro, né? Tá nítido, tanto pela lesão que teve agora o Otávio, que vai ficar mais tempo afastado, como também agora pela lesão do Facundo Bernal, que provavelmente vai ficar aí de 3 a 4 meses fora. O Fluminense vai precisar, de fato, ir no mercado e trazer essa peça, esse volante mais marcador aqui. E eu gosto do nome do Zé Wellison, quando o nome dele surge, inclusive na janela do início de temporada, era um nome que me agradava bem mais do que o nome do Otávio. É um cara que é bastante marcador, bem raçudo e que tem uma qualidade também com a bola nos pés, assim, foram todos os comentários que eu ouvi dele. Eu lembro mais da passagem dele quando ele jogava pelo Botafogo, justamente ali por conta do Bernardo, né, acompanhar ali um pouco mais com ele. Mas vou colocar na tela com vocês, até pra gente dar uma olhada em como está esse início de temporada do Zé Wellison lá no Fortaleza. Coloquei com vocês na tela o perfil do Zé Wellison do SofaScore, que eu gosto de brincar que parece aquela carta do FIFA Mobile. Mas a cartinha do jogador, né, pra gente dar aquela conferida. De cara aqui, já me preocupou esses 2 pontos aqui de lesão, né? Não dá pra gente saber só olhando se é algo mais simples ou se é algo mais grave. Se eu não me engano, aqui não era algo grave, porque eu lembro que no início da temporada, quando a gente falou do nome dele, de ter pesquisado ali do que eram as lesões mais recentes dos jogadores. Até o que eu sei, é um cara que não se machuca tanto. Até o que eu sei. Teria que ver mais um pouco. Mas aqui, por enquanto, né, no Campeonato Brasileiro, atuou em 5 jogos, um apenas como titular. A gente está aqui na 9ª rodada, né? Então dá para dizer... A gente vai agora para a 9ª rodada. Dá para dizer que ficou aí 4 jogos fora. Mas o Fortaleza também está atuando na Libertadores, né? Foram 2 jogos só, um como titular. Então aparentemente não está sendo tão utilizado por lá. No Cearense, ele disputou 6 jogos, apenas 3 como titular. Um titular absoluto, acho que dá pra gente dizer aqui, afirmar que ele não está sendo nessa temporada com o Fortaleza. E na Copa Nordeste, 5 jogos, 3 como titular.
Na temporada passada, até pra gente puxar o histórico dele no Campeonato Brasileiro na temporada passada, foram 21 jogos, 10 jogos titular. Não tá sendo de fato titular absoluto, dá pra afirmar isso. Mas é uma peça importante, assim. Eu não acho um jogador descartável, não. E acho que para esse perfil marcador que a gente precisa, é uma boa. Cara, eu acho que assim, pelo que eu pude perceber aqui na sequência, o SofaScore marca aqui, né? Quando o jogador ele fica só no banco, né? Ele não chega a entrar em campo nem no segundo tempo. É um jogador que, apesar de não estar sendo titular, tem sido utilizado em muitos jogos, né? Ficou de fora de alguns jogos aqui da Copa Nordeste e tudo mais, mas tem sido utilizado em muitos jogos. Acredito que, assim, pro perfil, é o perfil de jogador que a gente precisa. O quanto vai render, e se vem mesmo, né? Que é uma outra situação também. Como fala ali, o Vitória também tem interesse, ele olha a saída para essa volta para Salvador com bons olhos, vai depender ali do que o Fluminense vai considerar, se vai levar como prioridade ou não. Particularmente, assim, eu não tenho um problema com o nome do Zé Wellington, não. Eu fui até dar uma pesquisada rápida para tentar descobrir qual foi essa lesão atual, né, dele agora. Ele ficou de fora do jogo contra o Bucaramanga, segundo já estava com o departamento médico, mas aparentemente não é nada grave, porque eu pesquisei tanto ali nas redes sociais do próprio Fortaleza, né, e até procurando notícias sobre o caso, você não acha nenhuma notícia informando a lesão, o que eu acho que já é um grande sinal de algo talvez mais simples ali, mais rápido. O máximo que eu cheguei ali foi com relação a um edema muscular, mas é uma página que eu não conheço, então eu não vou pegar tantos detalhes assim, porque eu não sei se é uma página de confiança ou não. Mas aparentemente não dá sinais de nada grave, nada de ficar muito tempo fora, porque geralmente quando a lesão é assim, costuma ser bastante noticiada. Mas enfim, assim, deixa aí nos comentários o que você acha, se você acha que é uma boa ali para um primeiro volante, para vir aqui para o Fluminense. Seria um cara que até poderia ajudar na adaptação do Hércules, né? Imagino. Os dois jogavam juntos pelo Fortaleza. Mas deixa aí nos comentários a sua opinião e vamos falar, né, sobre um dos jogadores lesionados, não o meio-campista, mas sim o Canóbio. Ontem ele já publicou quando vai acontecer a cirurgia do Canóbio, o que dá mais ou menos pra gente imaginar, né, quanto tempo ele pode ficar fora. Canóbio do Fluminense passará por cirurgia no sábado e deve voltar a tempo da Copa Mundial de Clubes. Então, aqui colocando, né, que essa cirurgia ela vai ser feita nesse fim de semana. Pra gente vir aqui direto à parte que nos interessa, vou pular esse primeiro parágrafo, que ele vai falar, né, como acontece a lesão do Canóbio, repetir, né, que a cirurgia vai ser realizada no sábado. Mas ainda não há uma data para o retorno aos gramados. Mas há uma expectativa de que ele se recupere a tempo de disputar a Copa do Mundo de Clubes. O uruguaio deve ficar um período em recuperação e em seguida voltar a treinar de máscara para proteção para se preparar para o torneio, né? Aí aqui fala um pouco mais sobre o Canóbio, mas mostra a foto que ele publicou no hospital. Fala, pessoal, obrigado pelas mensagens e carinho. Estou bem, voltarei mais forte. Vence o Fluminense. Bem, é uma boa notícia, com certeza. Por mais que você não goste do Canóbio como titular, assim como eu não gosto do Canóbio hoje como titular, é uma boa notícia saber que essa recuperação não deve levar assim tanto tempo, até porque o Fluminense vem sofrendo muito com lesões e a forma de você evitar essas lesões é justamente você poupando o seu jogador titular e você tendo alguém ali para reposição. E eu acho que o Canóbio hoje é muito esse perfil ali de reposição e por isso é importante ter o Canóbio à disposição. Mas para a gente falar agora então sobre esse caso Edinaldo e Super Mundial de Clubes, por que isso interessa pra gente, além do que interessa a todo o futebol brasileiro? Porque o Edinaldo Rodrigues mais uma vez foi afastado do comando da CBF. Para quem não sabe, ele recorreu à justiça para poder tentar conseguir reaver ali o seu cargo, a sua posição. Pelo que eu estava acompanhando nos noticiários mais cedo, Rodrigo Capello fala que
Há um movimento dessa vez interessante, não é possível prever o que vai acontecer na justiça, mas aparentemente não dá para afirmar que a situação do Edinaldo Rodrigues com o Gilmar Mendes hoje está muito boa. Foi o Gilmar Mendes da última vez que fez com que ele voltasse, ele pelo STF, voltasse ao comando da CBF, e dessa vez houve uma movimentação das próprias federações. Elas fazem uma carta pedindo mudanças, né, pedindo renovação. Não citam ali o nome do Edinaldo Rodrigues, mas essas federações, 19 federações, se eu não me engano, fazem parte desse manifesto, digamos assim. E essas mesmas federações que colocaram o Edinaldo Rodrigues no poder, agora falam em mudança, né? Então, aparentemente, pelo que fala ali o Rodrigo Capello, tanto as federações como os clubes não estão imaginando tanto esse retorno, e alguns clubes estão se sentindo agora confortáveis para poder se manifestar contra o Edinaldo Rodrigues. Ele até explica que o fato da reeleição do Edinaldo ter sido ali sem ninguém votar contra, né? Muito porque ninguém quer ir contra o cara quando ele tá com a caneta na mão. Mas, de fato, não há um agrado dos clubes com relação ao Edinaldo Rodrigues por diversas questões ali da gestão dele. E aí, por conta disso, existe aí talvez essa possibilidade da gente não ver esse retorno dessa vez, tanto pela relação com o Gilmar Mendes, que parece não estar das melhores, como também as próprias federações se manifestando, né? Mas aí o que interessa ao Fluminense, para além do que interessa ao futebol brasileiro de forma geral, é que da última vez que o Edinaldo Rodrigues foi afastado, havia ali a dúvida se o Fluminense poderia participar do Intercontinental de Clubes, porque a FIFA poderia punir os clubes com relação a isso, e aí tirar os clubes brasileiros dessas competições, como tirar até o próprio Brasil da Copa do Mundo. Eu encontrei 2 matérias abordando esse assunto, uma do Lance, que fala mais sobre o Mundial de Clubes, e uma outra do UOL, que foca mais no caso da seleção brasileira, sem mencionar tanto o Mundial. Mas eu vou preferir usar com vocês a do Mundial, porque ela tem uma questão mais opinativa, com especialistas dando a sua opinião sobre o caso. Porque o que acontece, né? Por enquanto, essa situação do Edinaldo Rodrigues, esse afastamento ainda não é definitivo, já que ele recorreu ao STF, a gente já viu isso acontecer, e ele voltar ao poder. Mas aqui eles explicam como funciona essa regra, né? Como as federações que são associadas à FIFA, por conta ali das regras da FIFA, elas correm risco ali de desfiliação caso haja intervenção estatal, intervenção judicial ali nessas federações e no comando dessas federações. Então, de fato, enquanto existe o Edinaldo Rodrigues está afastado por conta de uma decisão estatal, existe sim, de fato, esse risco, tá? Tanto dos clubes brasileiros ficarem de fora, serem punidos, né, pela FIFA, ficando de fora do Super Mundial de Clubes, que é uma competição da FIFA, como também do Brasil ficando de fora da próxima Copa do Mundo em 2026. Porém, os especialistas acreditam que isso não vai acontecer. Aqui tem uma fala, eu vou puxar com vocês, da advogada Fernanda Soares. A advogada Fernanda Soares, mestre em Direito e colunista do Lei em Campo, concorda, mas lembra que uma decisão de afastamento de uma seleção como a brasileira depende também de outras questões. A FIFA pode, em teoria, punir a CBF com a exclusão do Brasil de competições internacionais, incluindo a Copa do Mundo. Caso considere o afastamento de Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF por decisão judicial, constitui uma interferência indevida de terceiros. Isso está previsto no artigo 14 e 19 do Estatuto da FIFA, que exige que as federações filiadas, como a CBF, gerenciem seus assuntos de forma independente, sem influência de entidades externas, incluindo a Justiça Comum. No entanto, a probabilidade e os desdobramentos desta punição dependem de vários fatores, como o contexto político, os interesses comerciais e as ações da CBF e da FIFA, diz ela. Então, o que ela coloca aqui é que, além
para essa regra ser aplicada, existem outros interesses envolvidos. Eu acho que o contexto político aqui, por ele estar pesando contra o Edinaldo Rodrigues, pode ser a nosso favor. E o fato das questões comerciais também, né? Porque a gente está falando sobre uma competição que acontece no próximo mês. E aí você vai ter acordos fechados que envolvem o Brasil nessa brincadeira. Então, envolvem os clubes brasileiros, inclusive. Então, assim, existe ainda, estamos no risco, mas existe de certa forma aqui uma esperança quanto a isso não acontecer, ainda que o afastamento do Edinaldo Rodrigues eu ia falar se concretize, né? Por enquanto, mas por enquanto ele tá afastado, né? Mas caso hajam novas eleições, aparentemente ainda é possível que o Fluminense participe do Super Mundial de Clubes, mesmo com toda essa situação envolvendo Edinaldo, CBF e FIFA. E aí talvez você esteja pensando, Júlia, mas o peso da Copa do Mundo de 26 é muito maior do que o dessa competição da FIFA agora. E sim, tá? Mas a questão é que, ao que eu entendi, essa punição, ela seria aplicada à federação, à CBF, e tiraria os clubes brasileiros de todas as competições da FIFA. Então, ao que eu entendi se a punição for exercida, tira todo mundo, e se ela não for exercida, não tira ninguém. Até o que eu entendi, você não pode punir para uma competição. Me parece que não funciona dessa forma, né? Você punir para uma competição e não punir para as outras, né? Seria algo mais geral. E a gente também tá falando sobre o peso de 4. O Brasil é o único país que tem 4 times no Mundial de Clubes da FIFA. Então, assim, pela minha interpretação do que eu vi ele sendo dito, parece que funciona dessa forma. Se a punição acontecer, vai ser aplicada a todos. Se não acontecer, não vai ser aplicada a ninguém. Mas, então, essa foi a nossa atualização da tarde. Mais tarde, hoje, né? Hoje à noite tem Fluminense e Flamengo pelo Brasileirão Feminino. Teremos pré-jogo aqui. Fica ligadinho para a hora que sair você acompanhar tudo. O jogo vai acontecer às 9 horas da noite. Mas antes, 5 horas da tarde, a gente tem um compromisso junto na nossa live. Beijo no coração, saudações tricolores e até às 5.